Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o livro de Roger Scruton, Filosofia Verde, da editora Realizações. Essa editora que tem promovido a tradução de diversos livros de autores que são assim essenciais para você que estuda o conservadorismo e quer saber um pouquinho mais a respeito de qualquer assunto dentro da visão conservadora. E este é um livro, como o título sugere, né, Filosofia Verde, que vai abordar as questões ambientais. Nós temos aí na capa um camarada segurando uma árvore, que é algo bem sugestivo. E tem o subtítulo lá, Como Pensar Seriamente o Planeta. Se fala muito hoje sobre essa questão de como tratar o meio ambiente, né? Existem diversas polêmicas, inclusive recentemente o Donald Trump foi eleito. Existe uma pressão muito grande sobre os Estados Unidos. O mundo acusa os Estados Unidos de emitirem, né, altas gases do efeito estufa. E o que é que o livro aborda? Né? Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, o livro trata o Roger Scruton, ele como um bom conservador que é, ele vai mostrar da primeira à última capa, um livro que tem mais de 400 páginas, ele vai mostrar de que o conservadorismo é uma solução mais viável do que o liberalismo e do que o socialismo para resolver os problemas ambientais. E ele mostra isso de uma maneira muito clara. Né? O tipo de política que os liberais apresentam, o tipo de políticas que os socialistas apresentam e como essas políticas foram desastrosas, certo? Ele apresenta que a solução tem que partir de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, o que ocorre é que geralmente, principalmente os socialistas, eles buscam cuidar dessa questão do meio ambiente através de leis proibitivas, através de processos, através de perseguição às empresas que são realmente poluidoras, e ele não nega isso, ele mostra isso, mas ele mostra de uma maneira bem clara, bem didática. Eu não tenho tempo de estar tratando sobre isso aqui. Olha a grossura do livro, né? Senão o vídeo ficaria muito longo. Mas ele mostra de que não há como você resolver um problema de uma gravidade tão grande partindo de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima. E ele vai trazer, né, dois termos que ele vai usar durante todo o livro, que é oikofilia e oikofobia. A oikofilia é nada mais, nada menos do que um conceito que consegue se adaptar muito bem ao conservadorismo, que é o do amor ao lar. Então, você tratar o meio ambiente como seu lar, como seu local de morada, amar. Porque quando você ama, né, você cuida. O que é que a gente vê muitas vezes por aí? Né? Pessoas, por exemplo, eu conheço uma população ribeirinha aqui do estado de Sergipe, ali na divisa entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, e você vê que as pessoas, aquela população ribeirinha, não ama, né, aquele local. Eles ficam jogando pneu, ficam jogando lixo no rio. Né? Então ele aponta que a verdadeira solução tem que partir das pessoas, das comunidades. É a questão da oikofilia. E é isso que o conservadorismo ele vai ensinar às pessoas, é você amar suas tradições, você amar os ensinamentos que você recebeu dos mortos, você amar suas tradições e você cuidar daquilo que é seu. O que acontece é que a política socialista transfere, né, as questões do meio ambiente para o Estado, e o Estado, então, não tem a capacidade de cuidar de tudo, certo? Imagine só um país imenso como o Brasil, né? O Estado não é Deus para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também aborda a questão da oikofobia, que é uma aversão, certo, ao lar, algo que é também disseminado pela esquerda. E ele vai explicar muito bem como é que isso ocorre. Ele fala aí sobre as variações do conservadorismo. O conservadorismo ele não é uma coisa só, não é uníssono, né? Isso é até interessante esse conceito, né, que vai mostrar muita gente aí que fica dizendo, não, o verdadeiro conservadorismo é isso, o verdadeiro conservadorismo é aquilo. Então não existe conservadorismo, existem conservadorismos. E ele vai estabelecer aí o paralelo entre o conservadorismo norte-americano e o conservadorismo europeu. Isso dentro da perspectiva do meio ambiente. Ele também fala sobre a prosperidade, que ela atenua
a degradação, enquanto que a pobreza ela acentua. Então, quanto mais pobre for um local, mais problemas ambientais você vai verificar naquele local ali. Isso é algo notório, ele vai explicar por quê. Ele fala também, tem um capítulo dedicado, né, a você pensar a ecologia de uma maneira local. É a questão do local versus o global. O que acontece hoje é que a maioria dos ambientalistas eles falam, não, pense global, pense global. Só que essa política do pense global não tem funcionado. E aí ele apresenta, né, as reuniões que têm ocorrido, as decisões que têm sido promovidas, todas fracassadas. Ele fala sobre a diferença entre ONGs e associações civis. As ONGs têm falhado. As ONGs não têm funcionado como ele se propõe a resolver os problemas, certo? Ele cita aí a IFAW, onde ele mostra que o fundador dessa ONG, ele ao se aposentar recebeu 2,5 milhões. Essa é uma instituição onde as pessoas fazem contribuição. Então veja, ele está mostrando aqui que o fundador está recebendo aqui 2,5 milhões ao se aposentar. Quer dizer, se beneficiando do dinheiro das pessoas. Ele mostra também que o Partido Trabalhista recebeu de um braço aí que recebe ajuda da IFAW, o Partido Trabalhista recebeu, né, uma contribuição. Então é um dinheiro que está sendo desviado, dinheiro que as pessoas estão dando para essas organizações para que elas defendam o meio ambiente. Só que esse dinheiro ele é desviado, muitas vezes para outros propósitos, para outros fins. Mostra também ele faz uma crítica também ao Greenpeace. Ele traz aqui algumas mancadas que o Greenpeace deu, né? E tem um caso do Greenpeace versus Shell, que é uma antiga plataforma onde o Greenpeace comprou a briga e no final nós vimos aí, né, que o Greenpeace estava completamente equivocado, estava errado, o que acabou gerando gastos milionários desnecessários. Outra coisa que ele critica nessas ONGs é que estas ONGs elas propõem resolver os problemas do meio ambiente, as pessoas então participam, mas qual é a participação que as pessoas têm? Por exemplo, se eu quiser fazer parte do Greenpeace, qual é a minha participação? Ficar depositando dinheiro, Então, não existe uma ação concreta, não existe a questão da oicofilia, não existe a preocupação local, existe a preocupação global. Nós entregamos a responsabilidade na mão de ONGs que muitas vezes têm os seus interesses, como eu já falei aqui. E ele elogia, né, a iniciativa das associações civis como a Women Institute. Ele mostra na prática como essas associações elas têm desenvolvido um trabalho muito mais produtivo, justamente pela questão da oicofilia, justamente pela questão da preocupação do local, de resolver os problemas locais para, né, e assim acaba invariavelmente resolvendo as questões mundiais, né? Mas ele não é tão radical. Ele também rende elogio a algumas ONGs, como a Cruz Vermelha, certo? Então o Roger Scruton é um cara muito equilibrado, quem conhece as obras dele sabe muito bem do que eu estou falando. Ele fala sobre essa questão do pânico global, é o que está acontecendo agora em relação ao Donald Trump, né? Essa questão do alarmismo, e aí ele toca no assunto do aquecimento global. O aquecimento global, Roger Scruton, ele não toma partido, mas ele mostra as diversas visões, chamando a atenção que nós devemos tomar cuidado para aquilo que está sendo propagado. Por exemplo, ele deixa bem claro que as mesmas pessoas que fazem um alarmismo sobre o aquecimento global são as mesmas pessoas que fizeram um alarmismo sobre o resfriamento global. Então, primeiro veio a tese do resfriamento global, certo? As pessoas ficaram alarmadas, chega, o mundo vai acabar. E essas mesmas pessoas disseram, não, que vai haver um aquecimento global. E ele cita alguns desses alarmistas, que é o Hansen e o Linus. E por causa disso é que o Donald Trump está sofrendo agora, né, essa pressão aí dos grupos de pressão dos lobbies, né, que pretendem defender o meio ambiente. Mas aí o Roger Scruton cita então
outros autores como Lindsay. Lindsay, ele é um autor que nega a tese do aquecimento global. E o Roger Scruton, ele traz a tese do Lindsay e também traz a tese do Bjorn Lomborg, que é um cara mais moderado. O Bjorn, ele fala assim, bom, realmente existe o aquecimento global, mas não é algo que nós precisamos nos preocupar tanto. E aí ele fala que o aquecimento global não é somente provocado por nós, ainda que todos nós deixássemos de emitir, né, esses gases, né, a própria natureza se encarrega de também lançar esses gases. Né. Ele fala sobre a questão também da geoengenharia, que é importante, mas ao mesmo tempo também traz problemas para a própria natureza. Fala sobre a adaptação natural da humanidade, a adaptação do planeta. Né? O planeta ele consegue se adaptar a diversas mudanças climáticas. Né? Então, isso também já serve como um consolo para nós. Né? Não significa que nós não temos que fazer a nossa parte, mas significa que nós não precisamos também entrar em pânico. Ele combate essa coisa do nós entrarmos em pânico, né? Do pânico global. Ele fala aí sobre as soluções desastrosas da esquerda, fala sobre os fracassos das conferências que foram feitas. Nós temos algumas conferências que foram realizadas, inclusive aqui no Brasil também. Ele traz alguns conceitos bem importantes, como da resiliência, da prevenção, da higiene, da beleza. E eu não tenho tempo de falar sobre cada um desses pontos, que são teses assim alongadas demais. Né? Ele fala sobre a destruição do senso de responsabilidade. Quando nós transferimos, né, a responsabilidade para o Estado. Não, quem tem que cuidar é o Estado. Quem tem que cuidar é o governo. Porque o governo não faz nada, porque o governo não faz nada. E aí ele fala da importância das associações locais. Ele fala da importância da oicofilia. As pessoas que precisam se organizar, as pessoas que precisam cuidar daquilo que é delas. Né? Até nos pequenos atos. E aí, trazendo aqui para o Brasil, eu digo, a gente está lascado. Né? Porque a gente vê que o brasileiro não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Joga papel no chão, joga lixo nos córregos, a gente vê os problemas que tem. E as pessoas não estão nem aí. Né? O brasileiro tem a mania de transferir tudo para o governo, descer o cacete no governo, cobrar do governo, mas não fazer nada. Fala também sobre a transferência de custos. Quem é que está sofrendo o custo da degradação que está promovendo? E ele fala aqui que ele não exclui a participação do Estado. Ele fala que o Estado é importante nesse ponto. O Estado tem que começar a punir. O Estado tem que começar a punir e transferir o custo para quem está promovendo a degradação ambiental. Quem está promovendo a degradação ambiental? Se é uma empresa que está promovendo a degradação ambiental, ela tem que arcar com esse custo. Se são as pessoas que estão promovendo a degradação ambiental, as pessoas têm que arcar com esse custo. E ele defende isso através de quê? De tributação. Então ele crê que a tributação seja um meio de punir as pessoas que estão causando, né, os custos. Porque o que geralmente ocorre é que quem está promovendo a degradação ambiental não está sofrendo, né, não está arcando com os custos dessa degradação. E aí, para você conhecer em detalhes esse ponto, você tem que ler o livro. Transferência de responsabilidade ao Estado, eu já falei. Ele vai falar muito, vai citar muito também o pai do conservadorismo, que é o Burke. Né? E aí ele traz o conceito de Burke do pequeno pelotão, certo? Do respeito aos mortos e da voz da tradição. Mas ele traz isso para o campo da filosofia verde, para o campo do meio ambiente. E ele faz isso de uma maneira assim muito bacana, sabe? Muito romântica. Ele fala também sobre a questão das boas maneiras e como isso acaba afetando o meio ambiente, por incrível que pareça. Ele fala sobre a estupidez dos direitos humanos. Os direitos humanos que também têm sido prejudicial para o meio ambiente. Como assim? Eu não tenho tempo de explicar isso porque o livro é alongado. Olha a grossura do livro, já falei. Certo? Você vai ter que ler o livro.
Mas os direitos humanos, basicamente a ideia é essa, né? Costuma atropelar as decisões que são tomadas no Congresso. O que é que os direitos humanos geralmente fazem, né? Atropelam as decisões do Congresso, tiram as decisões de pessoas que foram democraticamente eleitas para representar a vontade do povo. E aí, essas comissões de direitos humanos, através de processos, através de tribunais, né, costumam impor aquilo que eles acreditam que seja melhor, interferindo assim na oikofilia, nas decisões que tem que partir de baixo para cima, que tem que partir das populações, né, dentro da perspectiva conservadora. Ele faz uma crítica ferrenha à questão da imigração, essa coisa do multiculturalismo e como isso prejudica o meio ambiente. E ele mostra, né, populações, né, que conservavam o seu meio ambiente e de repente começaram a sofrer, né, essa coisa do estrangeiro chegando. Isso aqui é um tema que inclusive ele fala que não gosta de abordar muito. Por que ele não gosta de abordar muito? Porque muitas pessoas já foram perseguidas por isso, né? Todo mundo costuma dizer, não, isso é um racismo, né? Isso é o ódio ao estrangeiro, mas a questão não é essa. Se você nasceu em um local, se você recebe a tradição de seus pais, obviamente você tem dentro de si um sentimento de oikofilia. Você ama o local e você vai preservar aquele local. E o Roger Scruton mostra o que aconteceu em algumas sociedades. Pessoas que vêm de fora não têm preocupação em se adaptar à cultura, os costumes locais e as regras locais. Eles chegam querendo trazer seus velhos hábitos das suas comunidades. Esse é o grande problema do multiculturalismo. Esse é o grande problema da imigração, que as pessoas que chegam não querem se adaptar às sociedades conservadoras. E nesse processo, quem mais sofreram foram as sociedades conservadoras. Então, pessoas trazem, né, seus costumes bestiais de suas sociedades menos evoluídas, certo? E quando eu falo menos evoluídas, muita gente aí vai se doer, problema. Mas eu estou falando aqui de realidades. Ele fala a questão da tributação, que eu já falei aqui, enfim. Mas o vídeo está ficando delongo demais. Leia. Roger Scruton, Filosofia Verde, é um livro que vale a pena. E é um livro complexo, é um livro que traz muitas palavras que eu não conhecia, inclusive que não tem nem no dicionário, porque são palavras, né, europeias, palavra lá da Grã-Bretanha. Mas é um livro que faz com que você busque mais, que você obtenha mais conhecimento, né, que você comece a ampliar a sua mentalidade, as suas ideias. E lendo esse livro, a conclusão que eu tiro é o seguinte: em relação ao meio ambiente, nós estamos ferrados. Enquanto as ideias socialistas, enquanto as ideias liberais continuarem prevalecendo. Realmente, o conservadorismo é importante em todas as áreas, sendo uma delas o meio ambiente. Um abraço, compartilhe o vídeo, curta meu canal, divulgue essas ideias.